Olá, turminha! Para começar, vamos relembrar os termos da adição, que são as parcelas. Aqui, 5 mais 5. 5 a primeira parcela, 5 a segunda parcela. 5 mais 5 igual a 10. 10 é a soma ou total. Não se esqueçam destes termos. E aqui está o nosso QVL, o quadro valor de lugar. Ele indica as ordens da unidade, da dezena e da centena. E vamos representar utilizando o material dourado. Aqui no QVL, o material dourado, o cubinho, vale uma unidade, a barrinha, uma dezena e a placa, uma centena. Uma centena é igual a 100, uma dezena é igual a 10 e uma unidade é igual a 1. Então, vamos lá. E atenção! Para realizar operações utilizando algarismos, devemos seguir duas regrinhas. A primeira, sempre começamos pela ordem das unidades e seguimos as ordens da direita para a esquerda. Então, começamos nas unidades, depois nas dezenas e depois para a centena. Segunda regrinha, só podemos deixar um algarismo em cada ordem, ou seja, utilizar algarismos entre 0 e 9 em cada ordem. Agora, vamos aprender o terceiro passo da adição. Vamos representar a operação que está no exemplo, 94 mais 52. Nossa operação, ela tem duas parcelas, 94 e 52. E o 94 ocupa duas ordens, a ordem das dezenas e da unidade. O 52 também, a ordem das dezenas e da unidade. Então, vamos começar representando a primeira parcela, 94. 9 dezenas, então vamos colocar 9 barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 unidades, 4 cubinhos. 1, 2, 3, 4. Agora, vamos representar a segunda parcela. 5 dezenas, 5 barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 2 unidades, 2 cubinhos. 1, 2. Agora, vamos somar. Então, vamos contar quantos cubinhos nós temos aqui na unidade? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O numeral 6 tem apenas um algarismo, então ele pode ficar aqui na ordem da unidade. Agora, vamos somar a ordem das dezenas. Quantas barrinhas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dezenas. O numeral 14 tem dois algarismos, então ele não pode ficar na mesma ordem. E o que nós vamos fazer? Nós vamos agrupar e trocar. Então, aqui, nós podemos agrupar 10 dezenas, 10 barrinhas e trocar por uma placa, que vale uma centena. Porque a placa ela é composta de 10 dezenas, 10 barrinhas. Então, aqui nós vamos tirar 10 barrinhas da ordem das dezenas e transferir uma placa para a ordem da centena. Então, vamos fazer a troca? Então, vamos tirar 10 barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essas 10 dezenas, as 10 barrinhas, vão se transformar em uma placa, em uma centena. Fizemos a troca. Agora, vamos lá. Quantas barrinhas ficaram aqui na ordem da dezena? 1, 2, 3, 4. 4 barrinhas, 4 dezenas. E aqui agora,
a ordem da centena está ocupada. Então, quantas placas nós temos aqui? Uma placa, uma centena. Olhem o resultado, 146. Uma placa, uma centena. 4 barrinhas, 4 dezenas. 6 cubinhos, 6 unidades. Então, uma centena vale 100, mais 4 dezenas, 40, mais 6, 146. Agora, muita atenção. Vamos resolver utilizando os algarismos. E na hora de montar a operação, devemos observar sempre que unidade vai ficar na ordem da unidade, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e quando houver centena, embaixo de centena. Então, vamos começar a nossa operação seguindo a mesma regrinha. Vamos começar sempre pela ordem das unidades. Então, vamos somar. 4 mais 2, 6. Muito bem. Agora, vamos somar a ordem das dezenas. 9 mais 5. 9 mais 5 é igual a 14. Então, nós podemos deixar 2 algarismos na mesma ordem? Não. E o que nós fizemos lá no material dourado? Nós trocamos as 10 barrinhas, as 10 dezenas por uma centena. Então, nós deixamos aqui 4 e transferimos uma centena lá para a ordem das centenas. Então, observem o resultado, 146. Observem que unidade está na ordem da unidade, dezena na ordem da dezena e a centena na ordem da centena. Agora, vamos representar no QVL utilizando os palitinhos. Lembrando que um palitinho na centena é igual a 100, um palitinho na dezena é igual a 10 e um palitinho na unidade é igual a 1. Então, vamos representar a operação 73 mais 42. Vamos representar a primeira parcela, 73, que tem 7 dezenas, então vamos colocar 7 palitinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 3 unidades, 3 palitinhos. 1, 2, 3. Agora, vamos representar a segunda parcela, 42, que tem 4 dezenas, 1, 2, 3, 4. E 2 unidades, 2 palitinhos. Agora é hora de contar quantos palitinhos nós temos na ordem da unidade. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 palitinhos, 5 unidades. Como tem apenas um algarismo, ele pode ficar aqui na ordem da unidade. Pois, relembrando a regrinha, só podemos deixar um algarismo em cada ordem, do 0 até o 9. Agora, vamos lá na ordem da dezena. Quantos palitinhos nós temos aqui, então, no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí vem a regrinha. Quando nós temos que deixar de 0 a 9 em cada ordem. Quando temos 2 algarismos, o que nós vamos fazer? Nós vamos agrupar. Olha só. Então, nós vamos aqui juntar 10 dezenas, 10 palitinhos, da mesma forma que nós fizemos com o material dourado. E nós vamos trocar por um palitinho na ordem da centena. Então, agora, na ordem das dezenas, nós ficamos apenas com um palitinho, uma unidade. E nós, então, transferimos as 10 dezenas para a ordem da centena, que aqui vale 100. Então, agora, na ordem da centena, nós temos um palitinho, uma centena. Então, observem o resultado, 115. Nós temos uma centena, uma dezena, mais 5 unidades. Então, 100 mais 10 mais 5,
115. Agora, vamos resolver utilizando os algarismos. Lembrando que unidade na ordem da unidade, dezena na ordem da dezena e a centena na ordem da centena, quando houver. Então, vamos somar a ordem das unidades. 3 mais 2, 5. Agora, a ordem das dezenas. 7 mais 4, 11. E lembra que nós agrupamos, nós juntamos e transferimos? Então, como nós vamos deixar o numeral 11, nós vamos deixar uma dezena na ordem das dezenas e nós transferimos as 10 dezenas para a centena. Muito bem. Observem o resultado. Se você tiver, use o material dourado e os palitinhos e refaça as operações sempre que precisar. Até a nossa próxima aula!